O tema aqui abordado é Controle de Fluxo TCP, da disciplina de Gerência de Redes da PUC Minas, campus em Poços de Caldas, com o professor Cláudio Correia e os alunos Lucas Fernando dos Reis, Luiz Fernando Lobo Bosso e o Alisson de Oliveira. Algumas abordagens serão vistas no controle de fluxo são controle de fluxo, propriamente dito, modelo OSI, a camada de transporte, cabeçalho TCP, janela deslizante e uma animação sobre o tema controle de fluxo. Basicamente, o trabalho se resume apenas em explicar o controle de fluxo, porém é necessário passar e entender um pouco de cada uma dessas partes para que fique claro o entendimento sobre o controle de fluxo. A fins didáticos, vamos fazer uma analogia, então, entre uma empresa fabricante de automóveis e o controle de fluxo. A TCP Motors. Suponhamos que uma montadora de automóveis produza 500 carros por semana. Esses automóveis são estocados em um pátio especial, livre das condições climáticas como sol, chuva, sereno e etc. Então é um pátio exclusivo, não podemos deixar os veículos soltos nas temperaturas climáticas naturais. Por isso a necessidade deste pátio especial. Ao mesmo tempo, na loja ou concessionária, os vendedores trabalham demasiadamente ofertando os produtos, os automóveis, aos clientes interessados na compra do automóvel. Uma coisa deve ser levada em consideração: a produção deve ser feita de acordo com a demanda de mercado, sendo que, se a fábrica produzir demais e não ter clientes o suficiente para a demanda, o pátio localizado na cidade de Buffer, Minas Gerais, não comportará os veículos produzidos em determinado momento. Para isso, foi contratado pela montadora uma pessoa para controlar esse fluxo de veículos a serem fabricados, de acordo com a capacidade de recebimento de veículos do pátio para entrega em todas as empresas, as filiais pelo Brasil. Bom, essa comparação então se dá no seguinte: com base no exemplo anterior, podemos supor que a fábrica seja um host A ou um emissor, e a demanda por compra ou cliente seja um host B ou receptor de dados. O pátio onde os veículos que simbolizam os dados estão é um buffer, onde esses pacotes de dados serão processados pelo receptor. O controlador de fluxo foi contratado para evitar que o emissor ou fábrica sobrecarregue a capacidade de recebimento do receptor ou dos clientes, de forma a trazer prejuízo para a empresa. Dessa forma, podemos associar o controle de fluxo a uma compatibilização de velocidades. É importante ressaltar aqui o que muita gente confunde entre controle de fluxo e controle de congestionamento, que são duas coisas distintas. O controle de congestionamento são mecanismos para evitar que um transmissor sobrecarregue a rede, ou seja, a origem da transmissão envia dados na velocidade que a rede como um todo pode suportar. O controle de fluxo tem a função de prevenir a saturação do buffer do destinatário, fim a fim, de host a host. Então, são duas coisas distintas. Toda vez que estamos trabalhando com rede, devemos tomar como exemplo o modelo OSI para referência. No modelo OSI existem 7 camadas, entre elas a camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Não vamos detalhar aqui cada uma delas, mas vamos entrar um pouco mais em detalhe na camada de transporte, que é onde o controle de fluxo acontece. Trabalhando então com o protocolo TCP na camada de transporte, temos o cabeçalho TCP. E ele tem vários parâmetros ajustados, entre eles o offset, tamanho de bytes, porta de origem, porta de destino, número de sequência e vários outros. O mais importante para nós aqui é o campo janela, que é este destacado em vermelho. Então este campo window, janela deslizante, está mais detalhado aqui. O TCP oferece um serviço de controle de fluxo fazendo que o remetente mantenha uma variável denominada janela de recepção.
De modo informal, a janela de recepção é usada para dar ao remetente uma ideia de espaço livre do buffer disponível no destinatário. Como o TCP é full duplex, o remetente de cada lado da conexão mantém uma janela de recepção distinta. Vamos examinar a janela de recepção no contexto de uma transferência de arquivo. Suponha que um host A esteja enviando um arquivo grande para o host B, por meio de uma conexão TCP. O host B aloca um buffer de recepção a essa conexão, denominemos seu tamanho de RCV buffer, que é Received Buffer. De tempos em tempos, o processo de aplicação no hospedeiro B faz a leitura do buffer. São definidas as seguintes variáveis então: last byte read, que é o número do último byte na cadeia de dados lidos no buffer pelo processo de aplicação em B, e last byte received, que é o último byte na cadeia de dados que chegou na rede e foi alocado no buffer de recepção B. Como o TCP não tem permissão para saturar o buffer alocado, devemos ter a seguinte equação: last byte received menos last byte read deve ser menor que o recebimento do buffer. Então, para ilustrar melhor este exemplo, temos aqui o host A e o host B, como a gente acabou de dizer. O host A está em verde aqui neste exemplo para que simbolize os dados que serão enviados para o host B. Logo abaixo desses quadrados azuis, que são os computadores, a gente tem o canal de transmissão, que foi o buffer alocado para eles. Então, a capacidade da rede não suporta com que seja enviado o dado inteiro que A quer mandar para B. Então ele vai mandar, já que esse dado tem 4K, ele vai dividir em 2 e mandar primeiro a metade, 2K. Esses dados vão para o buffer de A, vão ser enviados para o buffer de B. Chegando lá, esses dados eles vão retornar um ACK para o host A, falando que recebeu com sucesso, como a TCP tem a verificação de pacotes recebidos, o ACK. Com isso, o próximo dado é enviado, a próxima metade do nosso dado vai para o buffer de A. Os dados são consumidos pelo receptor B, de forma com que o buffer é esvaziado e chegue a confirmação desse byte para B, e assim é feita a conexão de controle de fluxo para que não seja sobrecarregado os pacotes TCP.